Muito bem, então vamos finalizar a aula aqui com a última parte, que é uma das mais importantes da aula, que é a parte de termos de garantia. Aqui não tem nenhuma imagem para se ver, é mais uma conversa mesmo. Sempre que você, como profissional da área de eletricidade, profissional da área técnica, assume o compromisso de realizar um projeto, seja fazer o projeto, seja fazer a execução ou ambos, você assume uma grande responsabilidade, pessoal, uma grande responsabilidade mesmo, principalmente no caso de um sistema fotovoltaico, que são tecnologias muito caras, então tem um valor agregado ali muito grande nos equipamentos que o seu cliente comprou e muitas vezes na sua mão de obra também. Então, quando você assume essa responsabilidade, você tem que dar algumas garantias para o seu cliente. E muitas vezes é feito um contrato e tudo, você tem você tem assim o seu registro profissional mesmo, seja ele no CREA para os engenheiros, seja no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, no caso dos técnicos. Então, você tem que honrar os seus compromissos e fazer o seu serviço da forma que foi acordada, porque você pode responder aí legalmente, né? Dependendo de algum acidente que possa acontecer, a gente pode responder até criminalmente, dependendo das consequências de algum erro no nosso projeto, por exemplo. Então tem que ser tudo feito sempre dentro dos critérios necessários. Então vou falar de alguns pontos importantes aqui de atenção. Por exemplo, garantia de tempo para a conclusão da instalação. Quando você faz ali um compromisso, muitas vezes você faz um cronograma e dependendo do contrato que você faz, pode ter ali alguma penalização se o cronograma não for cumprido. Então muitas vezes é bom até você se proteger em relação a isso na hora de fazer um contrato e já prever ali que alguma coisa pode acontecer que pode causar algum atraso. Por exemplo, hoje a gente está numa situação de exceção assim, muito grande, que é o caso da pandemia, e que está faltando matéria-prima para muitas coisas. Por exemplo, para fabricar carros, para fabricar tudo que tem a ver com peças metálicas na matéria-prima. Então, por exemplo, hoje, se você tentar comprar alguma coisa, uma estrutura para telhado, por exemplo, para instalação de módulos, você pode não conseguir. E isso não é culpa sua, é culpa do mercado. Ou você pode comprar e o seu fornecedor não entregar, né? Demorar lá 1 mês, 2 meses para entregar. Então é sempre bom você pensar nisso, né? Acrescentar isso no seu contrato, que você tem lá os prazos, mas que nem tudo depende de você, que tem ali responsabilidades de terceiros no meio, que pode ter impacto na sua conclusão, certo? E prever ali que se tiver alguma multa, alguma coisa, que isso não vai recair sobre você, porque não tem a ver com o seu trabalho de instalação, né, de comissionamento, tem a ver com entrega do material. Garantias de fábrica também é uma questão muito importante, porque tudo que você compra novo tem garantia. Então, os módulos fotovoltaicos têm uma garantia muito longa, os inversores têm garantias geralmente de 3 a 5 anos, né? Todos os materiais elétricos que você comprar, tudo tem garantia. Então, é importantíssimo que você, quando pegar esse material, seja o seu cliente ter comprado para você instalar, ou seja você mesmo comprar, você tem que guardar todas as notas fiscais e ter muito cuidado na instalação, observar todas as indicações dos fabricantes. Então, é ler mesmo os manuais, né? Não ter preguiça e fazer a instalação 100% da forma que o fabricante indicou. Porque no futuro, se o sistema apresentar algum defeito, e que não for um defeito de instalação, não for culpa sua, é um problema de fabricação, por exemplo, o inversor que deveria durar lá 5 anos, estragou com 1 ano, por exemplo, e foi tudo instalado corretamente, você vai ter que correr atrás da garantia. É claro que, de certa forma, o seu cliente também nessa parte, ele tem alguma responsabilidade, porque é o equipamento dele que deu defeito. Mas você, como instalador, você tem ali um mínimo de responsabilidade. Lógico que isso também pode estar previsto em contrato e é muito complicado de colocar essa responsabilidade em cima do cliente, porque ele não é um profissional da área. De você fazer uma visita, por exemplo, identificar o defeito, né, qual o equipamento que está com defeito, identificar possíveis causas para esse defeito, se foi uma causa de uso. Por exemplo, seu cliente deixou cair um balde d'água em cima do inversor, por exemplo, um inversor que não poderia acontecer isso. Você vai indicar para o seu cliente, olha, o defeito foi culpa sua. Você pode até oferecer para ele o serviço da substituição, mas ali está bem claro a culpa de quem que é. Ou, por exemplo, você identificou que alguma coisa ali queimou por ação ali de alguma situação que você não tem controle, e aí você vai auxiliar o seu cliente a acionar a garantia, certo? Porque aí você vai indicar para ele uma linguagem técnica, talvez vai fazer até o contato com a garantia para ele, indicar quais documentos que ele vai ter que levar, certo? E isso também é uma coisa que você tem que fazer,
Né? Claro que você pode cobrar por isso dependendo do tipo de contrato que você fez ou da quantidade de trabalho que isso vai te dar, mas é importante que você sempre tenha esse cuidado para tentar se proteger também. Deixar sempre muito claro que você instalou tudo da forma que o fabricante indicou, fez todos os registros. Alguns fabricantes pedem para você ir lá no site dele com os números de série do seu equipamento, indicar tipo assim, olha, esse equipamento entrou em operação hoje. O fabricante tem algum controle ali, porque muitas vezes ele fabrica, mas esse equipamento fica lá talvez mais de um ano, anos armazenado, até ser vendido e instalado. Então, tem sempre ali uma frescura de colar alguma etiqueta que vem no manual, no equipamento, para provar que aquele equipamento é realmente aquele que está com o número de série. Então, é sempre bom ler o manual e instalar igual está indicado ali. Porque muitas vezes tem algumas coisas que você não faria se você não fazer a leitura. Garantia do sistema. Garantia do sistema é a garantia que você tem que dar do funcionamento, não só dos equipamentos individualmente, mas do sistema como um todo. Por exemplo, você fez instalação de eletrodutos, fez instalação de cabos, de disjuntores. Então, tudo tem que estar funcionando corretamente. Não pode, depois de, sei lá, um mês de instalação, um eletroduto soltar da parede e cair, por exemplo. Ou um quadro ficar frouxo. Ou a tampa do quadro sair na mão do cliente. Então, também é uma garantia que seu serviço tem que ser bem feito. É até, às vezes, recomendável, depois de um mês, por exemplo, a instalação foi feita, ou 2 meses, não tempo depois que o sistema está operando, você voltar na casa do seu cliente para fazer uma inspeção geral, verificar se todos os apertos de parafuso continuam apertados, principalmente aqueles que ficam nos disjuntores, porque o aquecimento pode fazer eles soltarem um pouco ali no primeiro uso. Então, isso vai indicar até para o seu cliente que você é um cara responsável e que muitas vezes você oferece isso como parte do serviço. Eu instalei, daqui 1 mês ou 2 eu volto aí para a gente poder fazer uma inspeção geral só para ver se está tudo bem. A partir do momento que está tudo bem, o sistema pode continuar operando agora sem a sua visita. E por fim, a garantia de desempenho da planta fotovoltaica. Essa é uma questão também complexa, porque uma vez que você vendeu um sistema, vendeu um serviço, você tem que garantir que aquela energia que você falou que o sistema vai gerar, ele vai gerar mesmo. Então você percebeu no meu memorial descritivo que eu indiquei para vocês, que tem escrito lá quanto de energia que vai gerar. E isso é previsível, via cálculo mesmo, você consegue calcular esse tipo de geração. E muitas vezes é bom você colocar igual essa empresa que vai instalar a usina lá no campus, ela indicou lá que pode variar 15%, porque tem muita incerteza no meio, né? Tem o clima, tem alguma variação do próprio fabricante do módulo também, que ele não é 100%, né? Varia geralmente 5 a 10% para cima ou para baixo, então você tem que garantir. E isso a gente acaba ganhando mais confiança com o tempo. Talvez na primeira planta que você instalar, você vai ficar um pouco receoso, saber, nossa, será que vai gerar realmente isso que eu estou indicando? Mas uma vez que você instalou 1, 2, 3, 5, você vai percebendo ali que tem, né, que determinado módulo gera tanto de energia por mês, que tal desvio em graus ali, dependendo do ângulo azimutal, que não foi o melhor possível, que a inclinação também não foi a melhor possível, você vai acabar, né, manejando isso de uma forma mais natural com o tempo. Certo? Então, essa videoaula fica por aqui, espero que tenha sido interessante para vocês, tenham aprendido bastante, e não deixe de acompanhar também o material que eu disponibilizei no Moodle, que é complementar a essa aula.